Quando nascemos, todos querem nos tocar, nos pegar no colo. Todos imaginam como vamos ser quando crescermos. Mas será que eles sabem o que somos antes de nascer? Para respondermos esta pergunta, usaremos um modelo de embriologia que se assemelha à nossa, a embriologia do Ophiuchus, pequeno invertebrado. A fecundação é o processo que ocorre quando o gameta feminino, o óvulo, é encontrado pelo gameta masculino, espermatozoide. Ao penetrar o óvulo, o espermatozoide perde seu flagelo e passa a ser chamado pronúcleo masculino. Quando isso acontece, os nucleolos dessas células haploides, um N, fundem-se num só, formando a primeira célula diploide, 2N, do novo ser vivo, o ovo ou zigoto. A clivagem consiste em repetidas divisões do zigoto, resultando em um rápido aumento do número de células. Primeiro, o zigoto se divide em duas células conhecidas como blastômeros. Estas, então, se dividem em 4 blastômeros, 8 blastômeros e assim por diante. O zigoto ainda se encontra contido em uma substância gelatinosa muito espessa, a zona pelúcida. Deste modo, ocorre um aumento no número de células sem que aumente a massa citoplasmática. Divisões subsequentes vão se seguindo e formam blastômeros, progressivamente menores. Os blastômeros mudam de forma e se alinham, apertando-se uns contra os outros para formar uma esfera compacta de células conhecida como mórula. As células da mórula ligam para a periferia, deixando no interior do embrião uma cavidade preenchida por líquidos que veremos depois. As células estão organizadas em uma única camada. Essa fase é a blástula. Parte dessa célula vai se invaginando, gerando uma cavidade interna denominada arquêntero, conectada a um meio externo denominado blastóporo. Essa é a gastrulação. Vamos ver a gastrulação novamente em cortes. Vemos uma cavidade, a blastocele, cercada por uma única camada de células da blástula. Ocorre a invaginação de parte dessa célula, tocando nas demais, que não se movimentaram. As células mais internas limitam o arquêntero e vê-se o blastóforo. Vamos ver novamente a gastrulação, agora com o embrião em corte e danificado. Primeiramente, temos apenas uma camada que vamos representar em azul, sendo em azul claro a fileira de células da borda do corte. Lembre-se que se trata de uma estrutura côncava. Parte dessas células invaginam, representadas em amarelo. Toda essa camada de células reveste o interior do embrião, originando o arquêntero e o blastóforo. Em amarelo temos o endoderma, que reveste o embrião por dentro. Mas não se esqueça que por fora estão as células em azul, o ectoderma. Essa é a gástrula. Com o embrião na gástrula, podemos estudá-lo com duas divisões principais. Se cortarmos nessa direção, veremos uma orientação longitudinal, que é a qual vimos até agora, na qual podemos enxergar o blastóforo. Mas se cortarmos nessa direção, teremos um corte transversal, que vamos estudar a partir de agora com um corte planificado. Devemos lembrar que em azul temos a ectoderma, e em amarelo a endoderma. Em rosa, vamos representar o que está em profundidade para não confundir, embora saibamos que internamente é a endoderma e externamente a ectoderma. Na próxima etapa, ocorre um achatamento da parte dorsal, caracterizando a placa neural. O endoderma dorsal dá origem ao mesoderma, representado em vermelho, ao mesmo tempo que vai invaginando junto com a placa neural. A placa neural origina o tubo neural, que está representado por um azul mais forte, e aos poucos vai se desligando do ectoderma de origem. O mesoderma vai se definindo cada vez mais, até gerar estruturas bilaterais que se destacam do endoderma e limitam o celoma. Fica apenas uma porção do mesoderma que dará origem à notocorda, agora representada pela cor verde. O fim dessa etapa, chamada neurula, o embrião possui um ectoderma em azul claro, um tubo neural em azul escuro, a notocorda em verde, camadas de mesoderma em vermelho que limitam celomas,
e o endodermo em amarelo, revestindo o ar Kemper.